Bom dia, romanos! Tudo bem? Vamos para mais um capítulo, então, dessa história maravilhosa que mexe muito com o meu coração há 2000 anos. No capítulo anterior, então, vimos o julgamento de Jesus. Vimos que o nosso querido senador Públio Lentulus estava lá na hora, no momento, né, do julgamento de Jesus. Vimos que Lívia estava, né, angustiada em casa porque queria falar com o Publito, né, pra pedir pra ele interferir lá a favor de Jesus. Seguimos a partir daí, então. Bom, o final do outro capítulo terminou com Jesus sendo crucificado. Mas pra começar este rir da calúnia vitoriosa, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, antes ali da crucificação de Jesus, porque esse capítulo começa ali voltando só um pouquinho no tempo, porque aconteceu algumas coisas ali nesse mesmo tempo. Bem naquela parte em que Jesus estava sendo açoitado, Ana e Simeão assistiram tudo. Estavam vendo tudo ali o que estava acontecendo com Jesus. E quando ele estava a caminho da crucificação, Ana e Simeão acompanharam ele, né, um pouco, mas logo saíram de fininho, ali assim, por uma ruazinha, né, estreita, porque eles queriam chegar logo em casa, né, na casa ali dos Lentulus, pra pedir ajuda pra Lívia, né, pra ver se a Lívia, como esposa de senador, poderia ajudar de alguma forma, né, talvez. Pra que assim, se ela pudesse pedir pelo menos pro governador, né, pra ele não ser crucificado. Enfim, Ana e Simeão tentaram, né, ali fazer alguma coisa, né, ajudar como podiam. Aí, chegando lá em casa, né, depois, Ana contou tudo pra Lívia e Lívia ficou indignada, né. Falou, gente, como assim? Ele já foi condenado. Ele mal foi preso, já foi condenado. Foi muito rápido ali, foi muito pouco tempo. Ele não ficou um tempo preso, né, como era de costume, né, até hoje, assim, as pessoas ficam um tempo presas até chegar o dia do julgamento. Mas não, foi ali, ó, instantaneamente. Aí Ana ali desesperada, pois é, minha senhora, a gente não pode perder mais nem um minuto, né, porque ele já tá a caminho da crucificação. Temos que fazer alguma coisa agora, né. Daí Lívia fala, né, que antes dela fazer qualquer coisa, de tomar qualquer atitude, ela teria que consultar o marido, né, ela teria que pedir a permissão ali do Publito. Ela lembrou, né, que Públio não aparecia em casa desde de manhã, desde quando Sulpício foi lá chamar, né, Amando de Pôncio Pilatos pra ele ir lá pra reunião. Ele não tinha aparecido em casa desde aquele momento. Como que ela ia falar com ele, né, não conseguiu falar aquela hora, não era agora que ela ia conseguir falar. Nesse momento de desespero, Lívia lembrou, né, que foi Jesus que curou a filha dela, lembrou das bênçãos que ela recebeu de Jesus naquele dia lá do Tiberíades, lembrou de tudo isso. E lembrando de tudo isso, de todas essas bênçãos de Jesus, é como se ela tivesse revigorado suas forças, sabe? Só de lembrar de Jesus, ela já deu um up ali. Aí foi aí que ela decidiu ir junto, né, com a Ana e com o Simeão lá no palácio governamental, né, no palácio onde tava a reunião, onde tava Pilatos, pra ela ir falar pessoalmente com o governador, falar pessoalmente com o Pôncio Pilatos, pra pedir a proteção de Jesus, pra ver se ainda dava tempo de fazer alguma coisa antes dele ser crucificado, né? Aí ela só fala ali pra Ana, só espera só um minutinho então, Ana, que eu vou com vocês até o palácio, mas espera um pouquinho que eu vou colocar aquelas minhas roupas da Galileia, aquelas roupas de judia, né, aquelas roupas humildes que ela usou aquele outro dia lá no Tiberíades. Ela queria ir falar com Pilatos vestida dessa forma pra não chamar muita atenção. E lá foi Lívia, né, enfiada de novo em trajes galileus, junto com Ana e Simeão, até o palácio do governo romano da Judéia. Quanto mais perto eles chegavam, né, ali do palácio, mais o coração da Lívia acelerava. Mais ela ficava assim, né, ansiosa. Eu acho que ali ela já pressentia que depois daquilo, quando ela saísse do palácio, a vida dela iria mudar pra sempre. Quando eles chegaram lá, Lívia e Simeão ficaram esperando ela ali na portinha, enquanto Lívia subia as escadas, né, pra entrar lá dentro do palácio. Mas por que eles não foram junto com ela, sabe? Podia entrar os três juntos, né? Daí acredito eu que tudo teria sido diferente se Ana e Simeão tivessem ido ali junto com ela. Não sei se eles podiam, né, porque eles eram judeus, né, Lívia era uma romana. Mas era só falar, não, estou acompanhada aqui com a Lívia, vou junto falar com o Pôncio Pilatos. Eu acho que podia sim, e daí se os três fossem juntos a história seria outra, né. Aqueles romanos que foram levando Jesus até o Gólgota, né, que foram escoltando ele ali, humilhando ele, já não estavam mais ali no palácio, só sobrou um ou outro. E um desses, né, um ou outro que sobrou lá dentro do palácio era ninguém mais, ninguém menos que Sulpício Tarquínios. Porque ele estava em todas, né? Ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí quando Lívia entra no palácio, ela dá de cara assim com Sulpício Tarquínios já na porta do palácio. Ela fala ali pra ele, né, na maior inocência do mundo, que ela queria uma audiência particular, privada, com o governador. Naquele momento, a fim, né, com o intuito de falar sobre Jesus, sobre essa crucificação de Jesus injusta, né, de pedir ali clemência por Jesus. Ou seja, a Lívia, ela falou ali pro Sulpício exatamente o motivo, o assunto que ela estava querendo falar com Pilatos, né, que era sobre Jesus, sobre essa crucificação de Jesus, se não dá pra fazer alguma coisa, né. Ela deixou bem claro ali o assunto que ela queria tratar com Pilatos. Mas na cabeça de Sulpício,
Sulpício Tarquinius, aquela mente maliciosa já que ele tinha, pensou na hora, né? Conversar sobre Jesus numa conversa particular com Pôncio Pilatos, não sei. Ele realmente achava que Lívia queria se encontrar com Pôncio Pilatos, porque eles eram amantes, né? Na cabeça de Sulpício, ele pensava isso. Mesmo ela falando que o assunto era sobre Jesus, ele pensou que isso era só uma desculpa esfarrapada, pra não falar assim, né, de cara. Então ele pensou que ali ela tinha inventado alguma desculpa. Tudo bem, tá inventando uma desculpa, tudo bem, vou fingir que acredito aqui. Ele realmente acreditava que ela e Pilatos tinham um caso, né? Então, ele ali tomando todos os cuidados, porque sabia que Publito estava no palácio neste momento. Então, na cabeça ali de Sulpício, ele tinha que agir bem discretamente, sabe? Aí ele encaminhou a Lívia pra uma salinha particular. Uma salinha que mais parecia a porta do umbral. Onde Pilatos já era acostumado a se encontrar com as suas inúmeras amantes nesta salinha. Aí Lívia, né, quando entrou nessa salinha esquisita, ela estranhou um pouco, né? Tinha umas coisas diferentes, né? Umas coisas assim que não tava acostumada, assim, né? Era uma sala bem peculiar, assim, sabe? Só que o que acontece? Nem Lívia e nem Sulpício notaram que alguém os observava desde a entrada lá do palácio. Foi observando eles em todo o caminho pelo saguão até eles entrarem dentro dessa salinha. Alguém viu todos esses passos deles e esse alguém era Fúvia Prócula. Fúvia viu que Lívia estava com trajes de judia, né? Trajes galileus, humildes. Que ela tava meio que ali disfarçada. Não estava com as suas roupas romanas de costume, então ali Fúvia já estranhou. O que é isso? O que ela tá vestindo? Ela viu, né, que Sulpício encaminhou ela àquela sala privada, né, aquela sala esquisita lá, que Fúvia conhecia muito bem. Ela sabia o que acontecia naquela sala. Aí ali Fúvia já deduziu a coisa toda, né. E nisso ela já ficou morrendo de ciúmes, né, pensando, nossa, então Lívia veio se encontrar com Pilatos disfarçada ainda de judia, né. E foi ali que Fúvia finalizou o seu plano maligno, o seu plano das trevas. E foi ali que ela pensou, é agora que eu vou chamar Públio e ele vai ver tudo isso daqui. Ele vai ver que a mulher dele tá com Pilatos. Aí, enquanto ela pensava ali no que ela ia fazer, Sulpício foi lá na reunião chamar Pôncio Pilatos pra aquela salinha de caráter duvidoso. Só que Sulpício, né, na cabeça dele, ele tinha que agir muito discretamente, porque Públio estava ali na reunião. Nos áudios, né, nos áudios lá daquela novelinha, conta que Sulpício bateu ali na salinha da reunião, né, e falou: senhor governador, eu preciso falar com você urgente. Aí Pilatos fala: que é isso, Sulpício? Você não tá vendo que eu estou com a nata do Império Romano aqui numa reunião? Aí Sulpício fala, né: me desculpa, governador, mas é que eu acho que a nata do Império Romano pode esperar, porque o que eu tenho pra falar pra você é muito mais importante. E nisso Pilatos, né, saiu, então... Com licença, né, rapazes romanos, vou ali ver o que o Sulpício quer, né. Eles saíram da salinha, né, que Públio estava, que eles não iam falar ali na frente de todo mundo. E Sulpício avisou, né, pro governador Pilatos que a Lívia estava esperando ele naquela salinha caliente. E nisso Pilatos: não acredito. Avisou o pessoal da reunião que teria que dar uma saída rápida, porque surgiu um imprevisto particular muito urgente e que ele teria que se ausentar por alguns minutos. Aí beleza, né, deram uma pausa ali na reunião, então o grupinho já começou a se dispersar. Só que nisso, Fúvia, né, que estava lá em cima num ponto estratégico observando tudo, já tinha pensado em tudo, já tinha descido, né, o palácio todo, ido lá de novo na salinha da reunião e chegou a escutar as últimas palavras de Pilatos. Ela ouviu ele falando então que ele teria que sair naquele momento. Aí ela pensou: ele tá indo lá agora falar com a Lívia. Aí foi aí que Fúvia agiu, né? Foi aí que Fúvia foi falar com Públio Lentulus pra lançar a sua última gota de veneno contra esse casal, né? Sua última gota de veneno na cabeça do Publito, que já tava muito envenenada, né? Aí nisso Fúvia fala, né: senador, vem aqui um minutinho que eu preciso falar com você, urgente, eu preciso te contar uma coisa, sabe? Aí Publito, né, meio que sem paciência pras tolices de Fúvia, né, já conhecia a peça, falou: o que foi, mulher? Fala logo. Aí nisso Fúvia não faz cerimônias, ela fala logo, né: a sua esposa Lívia está aqui em uma conversa íntima com o governador Pôncio Pilatos. Aí Publito, né: o quê? A Lívia tá aqui? Mas que palhaçada é essa, Fúvia? Aí Fúvia reforça: sim, ela tá aqui sim, no Palácio Governamental. E tá numa conversa íntima com o governador numa salinha que fica lá no fundo. Vem aqui que eu te mostro pra você ver com seus próprios olhos. Aí Publito: eu o quê, mulher? Você tá doida? Um homem de família como eu não pode ficar entrando assim na casa dos outros, conhecendo a intimidade doméstica da casa dos outros, assim, não pode acontecer isso. Pelo menos não sem o consentimento do dono da casa, né? Publio falando pra Fúvia. É que até então ele não tava acreditando muito, sabe? Não tava botando muita fé no que ela tava falando. Aí Fúvia: não, beleza, então tá bom. Mas então vem comigo até um corredor lá, até um ponto estratégico que dá pra ver todo o salão do palácio. E inclusive dá pra ver a sua esposa saindo daquela salinha. Vem comigo até esse ponto, então.
Então, aí só faltou ela pegar Publius pela mão e levar ele arrastado, né, nesse local aqui que dava pra ver tudo. Aí beleza, né? Ela levou o Publius lá nessa área de observação e os dois ficaram esperando Olivia sair. Só que daí, nesse mesmo momento que ela tava ali, Convencendo o Publius de ir lá com ela ver, isso Lívia e Pôncio Pilatos estavam conversando, né? foi tudo ali no mesmo tempo. Ali Lívia já tava pedindo pra Pilatos que ele agisse a favor do Messias, né? Absolvesse ele de fato, porque ele era um homem bom, justo e não merecia morrer daquela forma. Lívia tava ali fazendo o que ela disse que ia fazer, que era pedir A absolvição de Jesus, né? Pedir pra interferir ali a favor de Jesus. Aí Pilatos respondeu que ele fez tudo o que pôde pra evitar a morte de Jesus. Mas que agora é tarde demais, porque a essas horas Jesus já estava a caminho do Calvário, né? Pra ser crucificado. Estava consumado. Não tinha mais o que fazer, né? Ele explicando ali pra Lívia. Aí nisso Lívia ficou meio quieta assim no seu canto, meditando, pensando, né? Como se estivesse rezando assim consigo mesma. Só que daí ele vendo ela daquele jeito, né? Meio rezando no canto dela, ele aproveitou pra ser inconveniente, mais uma vez, igual aquele dia do jantar do capítulo 3. Ele simplesmente pegou na mão dela e falou pra ela esquecer um pouco esses judeus e escutar os sentimentos deles, blá blá blá, aquela baboseira toda que Pôncio Pilatos falava pra Lívia, né? Daí nisso Lívia fala pra ele, né? Que é isso? Vai pra trás. Por acaso é esse o tratamento de um homem de estado para com uma cidadã romana? E mesmo que eu não pertencesse à nobreza, você não deveria faltar com respeito assim com nenhuma mulher. Nenhum homem deveria faltar com respeito assim a nenhuma mulher, independente dela sendo da nobreza ou não. Lívia falando isso pra ele, né? Aí ela ali já bem irritada, né, com Pôncio Pilatos, com muita razão. Porque mais uma vez, né, ele não respeitando o casamento dela, ele não respeitando o casamento dele também, não respeitando nem o assunto, né, o que ela foi pedir ali, que foi pedir clemência, né, por Jesus, enfim. Aí ela saiu da sala, bem atordoada já. Só que nisso, Publius e Fúvia já estavam lá, né, nesse ponto estratégico que dava pra ver quando ela ia sair da sala. E dito e feito, né, Publito viu Lívia saindo da sala particular de Pôncio Pilatos, vestindo roupas da Galileia. Assim como Fúvia queria que acontecesse, né? E nesse momento, o senador sentiu seu coração sendo dilacerado. E esse foi o terceiro ato, digamos assim. Terceiro e último ato do plano maligno de Fúvia. A primeira vez que ela deu início a essa calúnia, né, esse plano terrível, foi lá na casa de Pôncio Pilatos, no jantar. A segunda vez foi no sequestro do Marcos, né, que daí foi Sulpício que falou, ajudando ela. E a terceira vez foi agora, Nessa cena terrível, onde o senador Publius Lentulus acreditou fielmente nessa mentira que Fúvia inventou. Nesse momento que Publito estava com seu coração dilacerado, ele só conseguia pensar nos seus filhos, né, o Marcos, coitado. tava lá, sei lá onde, né, sequestrado por sei lá quem. Aí ele pensou muito na Flavinha, que a partir de agora a Flavinha seria a principal razão da sua vida, né? O motivo da sua existência seria a sua filha Flávia. Aí nisso Fúvia olha pra ele com aquela cara de satisfação e fala: E agora, Publius, tá vendo só? O que me diz? E Publito, infelizmente, Acreditando fielmente ter sido traído, né, pela Lívia, olha pra Fúvia e fala: você venceu, Fúvia. Você venceu. Agora aqui só uma opinião pessoal, eu fico pensando o que a Fúvia iria ganhar com isso? Nada! Ela fez isso por puro sentimento de ciúme. Por acaso, sei lá, na cabeça dela ela pensava que Pilatos iria voltar pra ela? Que ela iria voltar a ser a amante oficial de Pôncio Pilatos se ela fizesse isso? Sabe, ela fez isso a troco de quê, Fúvia? O que você ia ganhar com isso, mulher? A infelicidade do casal, aí isso ia te deixar feliz, assim, realizada? E você, Publito, por que você foi acreditar nisso? Você mais do que ninguém conhecia o caráter de Lívia. Conhecia a Lívia há anos, né? Sabia que ela era uma boa pessoa. Por que, Publito? Por que você foi acreditar nisso? E por que, Fúvia, que você fez isso, né? Aí nisso, né, Publius nem queria continuar mais com a reunião, já tava sem cabeça pra isso. Saiu do palácio e foi embora. Isso, Lívia tinha ido na frente, né, tinha ido embora já com Ana, com Simeão. Aí ali, né, na frente do palácio, antes de Publius sair, né, Lívia tinha saído antes que ele. Ali no carro de Simeão. No carro não, né, na liteira, na carroça, enfim. Mas daí Lívia fala pra eles, né? E ela tentou, né, pediu ali clemência por Jesus pra ver se dava pra fazer alguma coisa pra salvar E ele. ela disse que não ia adiantar nada, que agora já era tarde demais. A essas horas já estava sendo crucificado. Ela falou ali com tristeza pra Ana e pro Simeão que não tinha mais nada que eles pudessem fazer. Simeão, né, falou que assim que ele voltasse pra Samaria, que ele era de lá, né? Ele ia colocar uma cruz de Jesus na porta da casa dele. E ali ele iria reunir a comunidade dos cristãos, né? Os primeiros cristãos. Que quisessem sempre escutar a palavra de Cristo, né, que daí ele iria falar. O Simeão, né? O apóstolo da Samaria. Inclusive é o nome do próximo capítulo. Aí ali Ana e Simeão foram pro Gólgota pra receber as últimas bênçãos de Jesus. E Lívia foi pra casa, né? Ela foi andando mesmo apressada pra casa com aqueles trajes galileus, que ela nem podia estar na rua essas horas, muito menos vestindo trajes galileus. Mas ela queria chegar logo em casa, que ela queria fazer ainda uma última oração, né, pra Jesus. Quando Lívia chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi trocar de roupa, né? Colocar de novo suas roupas romanas. E ela lembrou, então, que dali da casa deles, aquela casa alugada em
Jerusalém, que eles alugaram só para esse momento, né, das festividades da Páscoa. Dava pra ver, dava pra avistar o Gólgota. Então dali Lívia conseguiu ver, através da janela da sua casa, a cruz de Jesus. Viu quando levantaram as 3 cruzes, né, famosas. Ela viu isso da janela. Aqui diz que Lívia, então, né, conseguiu ver luzes em cima da cruz de Jesus. Ela conseguiu ver, né, ali a tempestade se formando, né, que tava aquele calor absurdo, sufocante. Lembra que eu falei no outro capítulo? A atmosfera já tava se moldando para uma terrível tempestade que aconteceu logo após a morte de Jesus. Aí ali parecia que Lívia tinha uma certa mediunidade, né, porque ela conseguiu ver as luzes do céu indo ali buscar, né, a alma de Jesus. E ali é como se ela meio que tivesse feito um desdobramento, né, ela foi lá, né, ao encontro de Jesus em desdobramento. Nesse momento ali, que ela tava na janelinha, o corpo tava na janelinha, mas a alma tava lá com Jesus. E ali ele falou pra ela, né, filha, aguarde as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós devemos morrer. E daí, por pensamento, ela confirmou. Sim, exatamente, é assim que todos nós devemos morrer. Prestem bem atenção nessas falas aqui, que isso vai fazer sentido lá na frente da história. Ali, né, ela terminou de fazer a sua oração pra Jesus, né, ela pediu resignação, esperança, né, pra Jesus, pra que ela consiga, né, seguir seus ensinamentos, seus passos, pra que um dia ela consiga também alcançar esse reino de amor e de justiça, né. Só que daí, nesse momento que ela tava ali em espírito com Jesus, nesse momento, quem entra no quarto? Publius Lentulus, já berrando aos 4 ventos, extremamente furioso. Lívia ali, né, na paz de Jesus, voltou assim rapidamente, né. Foi aí que Publito começou, né. E Publio já tinha voltado pra casa, só que ele foi direto pro gabinete, né? Acho que ali ele tava pensando no que ele ia falar pra ela. E daí nesse momento ele falou, né? Assim, Lívia! Berrou assim, Lívia! Claro que a alma de Lívia ia voltar pro corpo, né? Meu Deus do céu, o que que foi? Daí ali, né, quando ela virou, né, que Publius deu um berro ali, chamando ela. Quando ela virou, Publius viu, né, nos olhos dela, viu o semblante dela. Nunca tinha visto a esposa tão espiritualizada como ela estava naquele momento. E tão linda, né, que ela já era bonita, mas naquele momento ela tava mais ainda. Claro, né, ela estava conversando com o Espírito de Jesus, né. Aí ele viu ela ali muito espiritualizada. Mas mesmo assim, ele deixou a calúnia venenosa falar mais alto, né. Ali os olhos da Lívia estavam cheios de água, né, claro, estava conversando com Jesus. Mas daí ele pensou que ela estava chorando por se sentir culpada pelo que ela tinha feito. Olha a cabeça do público como é que já tava. E aí, ele brigou muito sério com ela. E ali ele falou, né, Lívia, essas lágrimas de arrependimento são inúteis nesse momento, porque esse laço de afetividade que a gente tinha morreu aqui. E daí ela, nossa, mas que é isso, Publius? Coitada, não sabia nem o motivo, porque ela não sabia, né, ele tinha visto ela, essas calúnias, ela não sabia de nada. Daí no que ela falou, mas o que é isso, Publius? Ele cortou ela imediatamente e falou, nem mais uma palavra, não fale mais nada, e não deixou ela falar. E nisso daí ela não falou, realmente não falou mais nada. Aí ali ele continua, né? Eu observei nessa tarde o seu crime que você fez. Agora eu entendi porque você se disfarçava, né, de judia da Galileia. Ali provavelmente Lívia associou, nossa, Publius deve ter visto, né? Ele não deixou ela falar, né? Naquela época era diferente e ela não falou, né? Não se defendeu, não falou nada. Isso me dá uma agonia. E naquela época, né, a gente sabe que adultério, pelo menos acho que da parte da mulher, né, podia matar, era permitido matar, né? E ali ele fala, eu não quero te matar porque a forma como eu fui criado, né, a minha conduta não compadece com esse crime. Eu não vou fazer isso, até porque eu tenho uma filha e sofreria muito com isso, né, se eu matasse a mãe dela. Ele explicou, né, que não ia matar ela, mas que a partir daquele momento ele iria abandoná-la para sempre. E ali ele estava decretando o fim do casamento, o fim ali do laço que eles tinham. Ele falou pra ela que agora, a partir de agora, ela só vai ficar naquela casa com uma condição de serva. Que não é pra ela falar com ele, porque daí se ela ousar falar com ele, aí ele pode matar ela, que ele também não ia aguentar toda essa raiva, toda essa coisa. Enfim, ali ele colocou um fim em tudo que eles tinham no casamento, né, se separou completamente da Lívia. Aí nisso Lívia, claro, né, já tava chorando, né, ouvindo todos aqueles absurdos que Publio tava falando dela. Que ela não ia mais ser a esposa da casa, ela ia ser tratada como serva, que ela ia ser afastada de Flavinho, que aparentemente pro mundo lá fora eles continuavam casados, mas da porta pra dentro da casa eles estariam separados. E Lívia estava chorando, né, estava aos prantos. Mas daí ela se lembrou das palavras de Jesus. E ali ela se sentiu pronta para o sacrifício. Porque tava só começando também, né, a partir daí a vida dela vai virar de cabeça pra baixo, né. Quanto mais ela seguir os passos de Jesus, mais ela vai ficar ali isolada, excluída do seu convívio, né, familiar e social. A vida de Lívia vai mudar completamente, né, como se já não tivesse bastado tudo que ela passou. A partir de agora vai passar mais algumas coisas ainda. Aí nisso, Publius continuando o expor, né, porque ele falou ali muito tempo, ele ficou falando ali pra ela. Aí ele disse ali, né, também que ela preferiu os costumes dissolutos dessa época, né, tipo, preferiu ali o adultério. Mas sendo que lá no começo da história, quando eles moravam em Roma ainda, fala que Lívia e Calpurnia eram mulheres completamente diferentes das mulheres da sua época. Elas eram bem afastadas desse meio promíscuo, sabe? Elas eram contra isso. E Publius sabia da conduta dela lá de Roma, que ela nunca fez nada, que ela até se afastava
gostava dessas coisas, ela não gostava de frequentar esse tipo de festa, esse tipo de cerimônia, com esse tipo de gente. Lá em Roma isso, né? Na capital do pecado. Por que ela faria isso aqui agora, né? Ele acreditou muito nessas calúnias, ele acreditou demais, gente. Foram só 3 vezes ali, né? Que foi falado pra ele 3 situações. Com pessoas que ele não convivia, por mais que a Fúvia seja a esposa do tio dele, não convivia muito com ela. Um Sulpício mesmo, ele conheceu ali na Palestina. A Lívia ele conhecia há anos, né? Então assim, Caiu muito fácil, né, nesse golpe, nessa tramóia. acreditou demais nisso. Não acreditou na esposa, né? Na fidelidade dela que ele conhecia há anos. Bom, ali nesse momento que ele tava brigando muito com ela, já tava cego, né, de ciúmes. E nisso, né, com a mente completamente envenenada, né, Públio então não matou, não quis matar a Lívia, mas parece que matou ela em vida, né? Porque ali ele transformou ela numa serva. Disse também que não era pra ela ousar trocar algumas palavras com ele, ou se justificar, tentar falar qualquer coisa com ele, senão também ele não iria hesitar em matá-la. Afastou ela da Flavinha completamente, né? Disse que não era pra ela intervir ali na educação da filha deles. Tudo isso por causa de uma calúnia, de uma mentira, que ele acreditou fielmente ser verdade. E nisso ele finalizou, né, dizendo que Lívia deveria respeitá-lo, mas não como uma esposa respeita o seu marido, e sim como uma serva respeita o seu patrão. Ai, Publito, que queda terrível essa vida. Não é à toa, né, que ele se arrependeu amargamente, né, dessa vida depois. No futuro, no finalzinho dessa vida, ele se arrependeu demais de tudo que ele fez. É só pra finalizar esse capítulo, caiu a tempestade, Jerusalém nesse momento estava sob um verdadeiro Terremoto, ciclone. imagina, né? Fizeram o que fizeram com Jesus. Dá pra ver que um monte de coisa ruim aconteceu nesse dia, né, e Jesus foi pra cruz. Foi o dia, então, que Públio se separou de Lívia por causa de uma mentira, de uma calúnia que ele acreditou. Várias outras coisas que estavam acontecendo no mundo nesse momento, né? Parece mesmo, como eu falei no outro vídeo, parece que as trevas estavam tomando conta do mundo nesse momento. Porque muita coisa ruim estava acontecendo exatamente neste momento que Jesus estava sendo açoitado, crucificado. E quando Públio saiu do quarto, Lívia se viu completamente sozinha, entre aspas, né? Porque Jesus estaria com ela o tempo inteiro, os amigos espirituais também. E eles que iam dar força pra ela aguentar o resto dessa vida, né? Que não ia ser nada fácil. Simeão ia começar ali, né, as reuniões cristãs, então ela ia ter esse consolo, né, de Jesus, que seria ali sopro de ar, talvez, né, dessa vida dela, onde ela iria se agarrar, né, até que Jesus a chamasse para o seu reino. Então é isso, romanos, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, que isso me ajuda muito. O próximo capítulo é o apóstolo da Samaria, o Simeão, e esse capítulo, ele é gigante, eu acho que é um dos maiores do livro, se não o maior. E aqui muita gente vai morrer, tá? Nesse capítulo, porque esse é o último capítulo da parte 1, então chegamos, né, ao capítulo 10, né, quer dizer, estamos no 9 ainda, no próximo é o 10. Esse 10 é o último da primeira parte, depois tem uma longa passagem de tempo e depois chegará A nova geração, né, sendo o foco do livro. com Flávia, com Plínio, com Agripa, com Saul, com Aurélia, com Públio, Lívia, Calpurnia, Flamínio, todos eles assim ficando mais velhos, um morrendo após o outro, né, enfim. Se preparem então para o último capítulo da primeira parte. Se você gostou, envie para os seus amigos e se você não gostou, envie para os inimigos. Um beijo, romanos, e tchau!